Olá, Irineu, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo jóia? Muito bom. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live aqui do Artemis Laboratório. A maioria já me conhece, mas eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E hoje nós vamos falar sobre câncer de cérebro, na verdade, câncer de sistema nervoso central. E nós estamos aqui hoje com o meu amigo aqui, o Dr. Irineu Renzi, né? Médico neurocirurgião. Irineu, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal. Vamos se apresentar aí para a gente começar? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou Irineu Renzi Júnior, eu sou neurocirurgião. Estou aqui em Dourados há 12 anos. Quando eu vim para cá já conheci o Fábio, né? Já estava aqui. Ó. Chegou um pouco antes de mim, né, Fábio? Uns 3 anos antes. É, e 12 anos que eu estou aqui. Bom, eu como neurocirurgião, a neurocirurgia tem várias áreas de atuação aí, subespecialidades. E sem dúvida nenhuma, dentro da neurocirurgia, a minha área de preferência é a área dos tumores cerebrais. Então, o assunto de hoje me interessa, me motiva. É algo que eu gosto de ver, de abordar e de conversar. Legal. Então, né, esse mês é o mês de maio, né? É um mês dedicado à conscientização e ao combate ao câncer cerebral, né? Mais especificamente, se a gente for falar tecnicamente de sistema nervoso central, a gente não está falando só de câncer de cérebro, mas também de medula, espinhal, tal, né? E então nós decidimos fazer essa live. Então, Irineu, vamos começar falando aí um pouco da frequência desse câncer, se ele é comum, se ele não é, né? Acho que é a forma da gente começar, que a gente sempre começa nossas lives. Tá bom. Bom, isso aí é um bate-papo nosso aqui, né? A gente não combinou nada, vamos deixar a Sim. conversa fluir. Deixa eu só perguntar uma Uhum. coisa para você, Fábio. Eu não Pois tinha não. acompanhado a dinâmica dessas discussões aqui. Uhum. Vamos lá. O pessoal que estiver assistindo, ele pode interromper, fazer perguntas? Qual que é o formato? Perguntas. Eles vão escrevendo as perguntas aqui e conforme as perguntas Tá. forem colocadas, eu vou transmitindo para você aqui, Ah, tá? beleza. Então fiquem à vontade aí, por favor. Então, assim, em relação à frequência, você perguntou, né? Quando a gente fala assim de Isso. câncer cerebral, né, que via de regra para o público leigo, o câncer ele é associado aos tumores malignos, né? Mas eu acho que é interessante aproveitar a oportunidade para a gente falar de todos os tumores do sistema nervoso central, inclusive os não Uhum. malignos, né? Até porque os sintomas muitas vezes você não consegue distinguir um do outro, baseado único e exclusivamente nos sintomas ou no quadro clínico. Então acho que a gente pode sim usar o termo câncer, mas acho que no sentido mais amplo a gente está se referindo a todos os tumores do sistema nervoso central nesse bate-papo aqui. Então assim, eles são bastante frequentes, tá? Não são raros. O nosso serviço aqui em Dourados, a gente é uma referência para todo o sul do Mato Grosso do Sul, e a gente opera bastante tumores. E uma coisa que chama atenção, e acho que já é um detalhe que vale a pena ressaltar, tumores de diversos órgãos e sistemas, eles existem, né, com maior ou menor incidência, dependendo da faixa etária, mas interessantemente, talvez isso não seja de conhecimento amplo, geral, os tumores do sistema nervoso central, os tumores de cérebro, né, no senso lato dizendo, são os tumores, o segundo tipo de tumor mais frequente na infância. Então, entre crianças, eles são tumores que aparecem proporcionalmente bastante. É relativamente raro, felizmente, né, os diversos tipos de tumores em crianças, mas dentre os possíveis órgãos e sistemas acometidos por tumores na infância, os de sistema nervoso central respondem pela segunda maior quantidade, só ficam atrás aqueles tumores de linhagem sanguínea, hematopoética, né, as leucemias, Leucemias, principalmente, exato. linfomas. Então, Uhum. assim, na verdade, se a gente considerar como tumores sólidos, né, aquilo que o leigo realmente entende como um tumor, os do sistema nervoso central, pelo menos em criança, são os mais comuns. E depois você, ao redor do adulto jovem, ele tem uma baixa incidência, uma baixa frequência desses tumores. Esses tumores começam a surgir principalmente depois da terceira, quarta década de vida, e aí vão aumentando progressivamente conforme
a faixa etária aumenta, né? Então, quanto mais velho o paciente, em tese, maior a chance dele desenvolver um tumor do sistema nervoso. É. E a gente vê também, né, que mesmo a frequência não sendo tão grande comparado com outros cânceres, né, a mortalidade é grande, né, Irineu? A gente vê aí que estava pegando dados do INCA aí, né, dá em torno de mais de quase 10 mil óbitos por ano no Brasil por tumores do sistema nervoso central, né? O que é uma estatística relativamente grande, né, até comparado com cânceres bem comuns, como quase metade da mortalidade por câncer de mama, né? Então você vê que tem uma repercussão de mortalidade grande. Um detalhe que talvez ajude a explicar isso aí, a alta mortalidade, sem dúvida nenhuma, número um, nós estamos falando do órgão mais nobre que nós temos no nosso corpo, né? Então, Exatamente. assim, qualquer afecção ou qualquer doença, via de regra, que acometa o cérebro, ela tem um potencial de ser mais grave quando comparada com outros órgãos menos nobres. E outra coisa, ele é de difícil detecção, pelo menos no começo. E às vezes tumores intracranianos, eles passam durante muito tempo assintomáticos, o paciente não sente nada. E normalmente, ou muito comumente, quando descobre, a lesão já está grande e avançada. Por exemplo, a mama, existe a possibilidade de autoexame, existem exames periódicos preventivos, mamografia, que você tenta detectar um tumor ali na sua fase muito inicial, e não existe essa rotina para tumor do sistema nervoso central, né? Não existe nenhum protocolo que recomende que qualquer pessoa passe a fazer uma ressonância de crânio a partir de determinada idade. Então, assim, os tumores do sistema nervoso central, eles dependem muito do surgimento de sintomas. E repito, para serem diagnosticados, e repito, normalmente ou comumente até, quando eles dão sintomas, eles já estão relativamente avançados. Isso, então, pode contribuir para explicar isso que você falou, a mortalidade elevada quando comparada com tumores de outros órgãos. E aquela história, né? Você vive muito bem sem uma mama, né? Sem o cérebro você não vive, né? Então, exatamente. Esse né, é tirar outro uma motivo para mama. explicar. Exatamente. Esse é outro motivo para explicar. Quer dizer, quando você detecta um tumor na mama, você consegue ressecar uma mama. Quando você detecta um tumor no fígado, você consegue ressecar grandes porções do fígado, intestino, né? Quer dizer, aqueles órgãos menos nobres quando comparados com o cérebro. E ali no cérebro, muitas vezes, você não só não resseca o tumor, mas como você sabidamente precisa deixar resto tumoral em nome de preservar a integridade neurológica do paciente. Quer dizer, esse é outro detalhe interessante do tratamento dos tumores cerebrais. Não se admite que, em nome de retirá-lo totalmente, você sabidamente, de forma consciente, transforme seu paciente num paciente sequelado, num paciente com uma limitação que ele não tinha antes do tratamento. É claro que o risco existe, mas não que você, de forma consciente, entre para um tratamento sabendo, eu vou sequelar esse paciente em nome de retirar um tumor qualquer que seja. Isso não é feito, isso não é boa prática médica, não é boa neurocirurgia. Com certeza, né? Bom, então, você já comentou, né, que realmente não dá sintoma precoce, mas o diagnóstico é feito por sintomas, né? Quais são esses sintomas? Vamos caracterizar, acho que isso é muito importante, né? Quais são os principais sintomas que o paciente tem que pensar, tem que procurar o médico, e quais são os sintomas que podem levar ele a pensar que ele pode ter um tumor cerebral, né? Então, assim, é isso mesmo. Quer dizer, quando ele é pequeno, dificilmente ele dá sintomas. Para tumores pequenos, normalmente, se ele dá sintoma, um sintoma que é bastante frequente em lesões já a partir de um determinado tamanho, mesmo pequenas, é uma crise convulsiva. Então, um paciente que nunca teve uma convulsão, um paciente que jamais teve... Porque a crise convulsiva é a característica marcante da doença que é bastante conhecida, que é a epilepsia. Então, pacientes que têm epilepsia, eles têm recorrência de crises convulsivas, e isso necessita tratamento medicamentoso, na imensa maioria das vezes você controla com medicamentos. Mas para o paciente que nunca teve uma convulsão, seja da idade que ele for, e ele passa a ter a primeira, ele merece uma avaliação com um exame de imagem do sistema nervoso central. Ele precisa, no mínimo, de uma tomografia do crânio, ou às vezes até já de uma ressonância. Existem algumas situações muito específicas, por exemplo, a convulsão febril na infância, que é uma síndrome benigna muito bem caracterizada, que aí você dispensa
o exame de imagem. Mas, via de regra, um paciente que nunca convulsionou, convulsão exige que você faça um exame de imagem. Outros sintomas que podem sugerir, por exemplo, um deles não é habitualmente a dor de cabeça. Eu vejo muito no consultório, quando o paciente recebe o diagnóstico de tumor cerebral, o paciente dizia assim, nossa, doutor, puxa vida, eu nunca tive dor de cabeça, eu não sentia nada. E eu digo para eles, exatamente, isso é a regra e não a exceção. O leigo tende a achar que dor de cabeça é um sintoma que vai evidenciar e denunciar um tumor. Não é habitualmente uma queixa relacionada com os tumores do sistema nervoso central, a dor de cabeça. Ela pode surgir sim, mas isso normalmente ela vem com outros fatores, com os outros sintomas. Então a dor de cabeça isolada, ela raramente você vai, ela tem um baixo, né, falando em termos estatísticos, ela tem um baixo valor preditivo para você diagnosticar um tumor cerebral. Às vezes uma dor de cabeça que poderia deixar as pessoas preocupadas é a dor de cabeça que é pior quando o paciente acorda pela manhã. Tá? Então, a imensa maioria das cefaleias, as dores de cabeça, elas se desenvolvem e são piores durante o dia, durante a atividade do paciente. E muitas delas são piores no fim do dia, depois que o paciente está ativo e depois que ele está envolvido com uma série de atividades, estresse, etc. Mas a dor de cabeça, o paciente que ao longo do dia fica bem, deita para dormir e quando pela manhã ele está com a cabeça doendo, mas não uma vez ou duas, mas isso de uma forma consistente e repetida por vários dias, essa dor de cabeça às vezes merece uma investigação com exame de imagem. Além da convulsão, esse tipo de dor de cabeça, outra coisa que pode denunciar um tumor intracraniano são os sintomas de hipertensão intracraniana. E isso você vê muito em criança, por exemplo. Então, a criança que até então era muito saudável, muito bem, começa a se queixar de dor de cabeça associada com náusea e vômitos, e principalmente com alteração da marcha, dificuldade para andar. Então esse é um sintoma, é um quadro clássico em criança que infelizmente às vezes chega para nós muito tardio. Uma criança que era saudável até então, com 7, 8, 10 anos, e de repente começa a se queixar de dor de cabeça, e associado a isso uma recorrência de episódio de vômitos, repito, não é uma dor de cabeça, não é um dia de vômito, mas são dias repetidos de dor de cabeça, de vômito, e se isso tiver associado com uma alteração de marcha, ou seja, dificuldade para caminhar, perda de equilíbrio, a criança começa a tropeçar, começa a arrastar o pé, começa a ter dificuldade para andar de bicicleta, para correr, isso sim precisa de uma avaliação com exame de imagem também urgente. Tá? Sintomas que às vezes mascaram, por exemplo, um AVC, né, uma perda de movimento de um membro ou de um lado do corpo, também podem ser sugestivos de tumor. Os AVCs, normalmente o sintoma é de instalação abrupta, né? Então o paciente estava muito bem e de repente estava ali vendo televisão ou almoçando, jantando, e de repente ele tem uma súbita paralisia. As paralisias relacionadas aos tumores, elas normalmente se instalam de forma bem, quase imperceptível e vão piorando com o passar dos dias. Então, eu já vi muito paciente que chegou com uma história de perda de força, ou de um membro só, de um braço, de uma perna, ou de um lado do corpo, todo o lado direito, todo o lado esquerdo, e eles dizem para mim, doutor, a perda de força começou e foi piorando, aí fui no médico, ele falou que era um AVC e mandou eu ir para casa. Não é. A perda de força do AVC ela é súbita, de instalação instantânea, e a perda de força relacionada a um tumor, a evolução do tumor, em geral, ela começa de forma quase imperceptível e vai piorando progressivamente. Alterações visuais também podem denunciar, né, a presença de um tumor. Então, muita alteração visual, isso aí precisa de uma avaliação em geral com o oftalmologista. E outro tumor que não é raro da gente ver, você sabe disso, você recebe aí o material, são os schwannomas vestibulares, né? Então, o paciente com perda auditiva de um único lado, associado muitas vezes com o zumbido desse lado da perda auditiva, também merece investigação. Isso para citar alguns exemplos aí. Deixa eu só comentar um negocinho aqui para o pessoal, né? Que acho que às vezes o pessoal, para dar uma explicaçãozinha aí, né? Quando a gente fala em hipertensão intracraniana, né? Que foi um termo usado aqui, Sim. que o que acontece? O nosso crânio é uma caixa fechada, né? Ele é uma caixa fechada. Então, quando você tem um tumor é uma multiplicação de células. Essas células vão crescendo, vai formando uma massa dentro
do nosso cérebro, dentro da nossa caixa craniana. Exatamente. E esse aumento Exatamente. do tamanho do tumor dentro de uma caixa fechada aumenta a pressão. Né? E esse aumento da Exatamente. pressão que é a hipertensão intracraniana. Então é interessante a gente dar É. essa ideia. Outra E eu coisa, acho que é Irineu, só que para eu... pegar esse gancho aí e voltar e Sim. reforçar o que a gente está falando para Uhum. o público leigo, né? Então, a Sim, sim, hipertensão sim. intracraniana pode dar dor de cabeça, pode dar náusea e vômito, mas não é para que quem tiver a dor de cabeça amanhã, ou a náusea e vômito Sim, amanhã, se apavorar, se desesperar. É a sim, persistência dos sintomas. Não é um dia de dor, não é um vômito. É a sim. persistência. 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias com dor que não melhora, com náusea e vômito que não melhora. Isso sim preocupa. Um outro episódio de dor de cabeça é a queixa mais comum da medicina. Provavelmente todo mundo que está assistindo a gente aqui deve ter algum dia na vida ter sentido dor de cabeça. Dor É de a queixa cabeça. número 1 na medicina mundial é dor de cabeça. Mas quantas Uhum. dessas dores de cabeça são relacionadas a um tumor cerebral? Uma quantidade ínfima, microscópica. Então não é para quem tiver dor de cabeça agora achar que está tendo um tumor ou que tem um tumor cerebral. Com certeza. Uma outra pergunta, Irineu. Tem relação também com crise psiquiátrica aguda, esses tumores cerebrais? Às vezes se manifestam com isso também, não tem? Sim, sim, sim. Principalmente lesões ali das regiões frontais do cérebro, né, os lobos frontais, às vezes eles se manifestam com alterações comportamentais. Então, um paciente que tinha um padrão comportamental e muda, né, ou o paciente que fica mais extrovertido ou mais embotado, empobrece o contato, né? E menos frequentemente você tem sintomas psicóticos, como alucinações, etc. Mas uma alteração comportamental, uma agressividade excessiva, anormal para uma pessoa que até então era uma pessoa Era normal. tranquila, isso pode sugerir uma lesão. E é muito frequente, isso às vezes é um alerta que é importante para a população leiga aqui. Somente pessoas idosas, mulheres, depois dos 50, 60 anos, às vezes começam, a pessoa era ativa, era saudável e começa com um sintoma depressivo. Isso se atribui a uma depressão e é prescrito um antidepressivo e não se pede um exame de imagem. Tá? E não são raros os casos de mulheres, depois dos 50 anos de idade, diagnosticadas com quadro de depressão, que nunca fizeram uma tomografia e quando fazem descobrem que tem um tumor intracraniano, por exemplo, um meningioma benigno, que está lá há Uhum. muitos anos, que foi crescendo lentamente e que dá esse empobrecimento do comportamental e que isso é confundido com quadro depressivo. Às vezes a pessoa está lá tomando uma fluoxetina da vida durante anos e, na verdade, ela nunca teve um quadro verdadeiro depressivo e tinha, assim, um tumor cerebral que merecia tratamento cirúrgico, muitas das vezes. E, às vezes, passa Hum, batido. Muito interessante isso. Aqui tem uma perguntinha aqui já, ó. Perda de consciência é um sintoma? A perda de consciência, por si só, súbita, ela normalmente não é associada à presença de tumor cerebral. A perda de consciência relacionada com uma crise convulsiva, como eu disse, sim, ela pode denunciar. Tá? Mas a súbita e transitória perda de consciência, quer dizer, o paciente que estava bem, de repente teve uma síncope, né, por exemplo, um Uhum. desmaio, com recuperação plena do status neurológico, normalmente não é. Tá? Uhum. Normalmente, perdas súbitas de consciência não são relacionadas a tumores cerebrais. Hum, É muito bem. claro que uma queixa dessa merece investigação, né? Então, a Sim. maioria dos motivos para uma perda súbita de consciência são alterações cardiocirculatórias. É claro que se um cardiologista faz uma avaliação e não detecta problemas, esse paciente pode eventualmente ser escalonada a investigação aí e chegar até o ponto de uma avaliação neurocirúrgica e um exame de neuroimagem. Mas não é o Uhum. habitual. O episódio súbito de perda de consciência não é o clássico para pensar num tumor. Uhum. Só dar uma pausinha aqui, dar um oi para minha filha Isadora aqui, que ela já me mandou duas vezes aqui, oi pai, oi pai. Ela sempre gosta que eu falo um oi para ela. Oi Isadora, oi Lucas, um abração para vocês que estão me assistindo aí. Então vamos lá. Bom, então, né, nós falamos aí da incidência, falamos dos sintomas, né? Então vamos conversar um pouquinho como é que a gente faz o diagnóstico de tumores cerebrais, né, Irineu? É, diagnóstico, você tem que ter um exame de neuroimagem, né, um exame do cérebro. Então, o exame mais simples, né, e hoje facilmente você consegue fazer, é a tomografia de crânio. Tá?
Então, é o exame inicial simples, que a gente chama de screening aí, né, para testar. Às vezes o paciente com uma hipótese não muito forte de tumor, você quer só ter uma garantia de que realmente não tem nada, a tomografia é um bom exame. Sem dúvida nenhuma, o melhor exame é a ressonância. Tá? O exame que melhor mostra a anatomia do sistema nervoso central, o cérebro, cerebelo, o tronco cerebral, os nervos cranianos, é a ressonância. A ressonância ela tem o problema de ser um exame demorado, caro, né? Então ele não é a logística de você conseguir fazer uma ressonância não é simples. Exames que não têm valor praticamente nenhum é raio-x de crânio, né? Então, se há uma suspeita de tumor cerebral, você precisa pelo menos de uma tomografia. Uhum. Você vê o cérebro, né? Você tem uma imagem para você ver se tem um tumor, se tem alguma coisa crescendo lá dentro do cérebro, né? Exatamente, exatamente. Eu Uhum. preciso olhar o cérebro e para isso, pelo menos uma Uhum. tomografia ou, idealmente, uma ressonância. Tá. Aí aqui, ó, só uma pergunta aqui, ó. Natália Poiato perguntando aqui, olá, boa noite. As sequelas do Covid podem causar algo que pode levar ao câncer cerebral? Acho que ainda é muito cedo para a gente falar isso, né, Irineu? É muito cedo e não parece provável, porque não existe Uhum. nenhum quadro virótipo, né, semelhante, já conhecido e estudado, que esteja associado com a gênese, com o desenvolvimento de um câncer cerebral. Uhum. Legal. Bom, então, a gente falou então aí, né? Então o paciente tem aquele sintoma, aí você faz um exame de imagem e o paciente descobre que ele tem um tumor cerebral, né? Tem uma massa, um tumor. E aí, que esse paciente vai ter submetido? Como que a gente acompanha, como que a gente trata esse paciente? Bom, aí então inúmeras possibilidades, mas sem dúvida nenhuma a Uhum, paciente precisa ir para um neurocirurgião, tá? Então quem uhum, vai saber conduzir e tratar e saber se eu tenho que tratar ou não o tumor é um neurocirurgião. Então assim, esse é o primeiro passo. Uma vez detectado um tumor, decidir se aquele tumor merece ou não tratamento. Muitos tumores intracranianos você só faz um acompanhamento clínico radiológico, sem nenhum tipo de tratamento, porque são tumores que a gente sabe que têm um potencial de crescimento muito lento e são tumores que até do ponto de vista radiológico já demonstraram que eles estão estáveis. Isso é possível, tá? Existem principalmente meningiomas que eles crescem até um determinado tamanho e depois param de crescer. Então, o neurocirurgião vai saber interpretar e indicar o tratamento. Ó, esse aqui tá crescendo, está colocando sua vida em risco, vale a pena tratar. Ou não, isso aqui não precisa, é só observação. Então, primeiro, isso. Tumor intracraniano não é sintoma, ou desculpa, não é sinônimo de tratamento. Tá? sim. Embora a cirurgia, né, com a ressecção mecânica do tumor, né, a remoção do tumor ou de parte dele seja aquilo que se entende por padrão, hoje você tem a possibilidade de radiocirurgia para alguns tumores, né, para algumas lesões específicas, dependendo da linhagem celular, do tamanho da localização. E basicamente não tem muito papel as quimioadjuvantes previamente ao tratamento. Tá? Então, dependendo do órgão do sistema, você pura e simplesmente dá uma quimioterapia em tumores cerebrais, isso aí não tem muito lugar, não. Uhum. Alguns tumores específicos respondem a algum tipo de tratamento hormonal, né? Eventualmente alguns tumores da hipófise podem ser controlados com medicação, mas a maioria, quando precisar de algum tratamento, a imensa maioria, se um dia precisar de um tratamento, o tratamento vai ser a remoção cirúrgica. E aí existem as várias estratégias cirúrgicas. Uhum. Só eu dar uma orientada aqui, você falou algumas vezes em meningioma, né? Meningioma é um tumor em tese benigno, né? Pode ter umas Sim. variantes malignas, Uhum. e é um tumor que se origina nas meninges, né? As meninges são as membranas que recobrem o cérebro, né? Que Exato. revestem o cérebro, né? Então é Exato. um tumor que, além de crescer devagar, ele não fica dentro do cérebro, né? Ele cresce na periferia ali, né? Em volta do Exato. cérebro, né? Então Aliás, acaba que... essa é uma Pode característica falar. interessante que o Uhum. meningioma, então, realmente, você citou bem, o meningioma é um Uhum. tumor intracraniano, aliás, é o tumor intracraniano mais comum que existe Mais na comum. população mundial, e Uhum. ele não se origina de células neuronais, de células do cérebro, verdadeiramente falando, né? Se origina de células ali das membranas que recobrem o cérebro. E a bem da verdade, você sabe disso,
os tumores de linhagem... qual é a célula básica do sistema nervoso central? Todo mundo, ou muita gente sabe. É o neurônio, né? E os tumores de linhagem neuronal, verdadeiramente, tumores originados de mutações em neurônios, são bastante raros. Então, a imensa maioria dos tumores intracranianos não são originados de alterações genéticas em neurônios. São de células das membranas, como você falou, e as células da glia, né? As células que dão nutrição e sustentação, proteção ali aos neurônios. Essa é uma característica interessante. Quer dizer, as pessoas acham, o tumor cerebral, ele nasce dos neurônios. Não, raramente nasce. Alguns poucos nascem. Agora, já que a gente comentou da cirurgia, né? Você fala em cirurgia na cabeça, o povo morre de medo, né? O povo acha que mexer na cabeça é sinônimo de coisa muito grave, ou eu vou morrer, né? Então, acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Quanto evoluiu a neurocirurgia e quanto que as pessoas saem bem de procedimentos neurocirúrgicos, mesmo para tumores malignos, né? Sim. Então, exatamente. Quer dizer, a neurocirurgia evoluiu muito e principalmente com a introdução, já há algumas décadas atrás, do microscópio cirúrgico. Tá? Então, você hoje opera praticamente 100% dos tumores, não a olho nu, mas com um equipamento, que é um microscópio, que não tem nada a ver com o microscópio que você usa aí, né, na patologia. É um equipamento bem grande, do tamanho de um armário, via de regra, né? Mas que permite que durante o ato operatório o neurocirurgião tenha um campo visual ali melhorado pelo aumento proporcionado pelo microscópio, pela iluminação que ele dá também. Então você consegue remover e trabalhar naquilo que é francamente tumoral e preservar ao máximo as estruturas normais, cerebrais, as estruturas neurais, os nervos, né? Porque não se admite, como eu disse agora há pouco, que um procedimento cirúrgico de antemão vá acrescentar uma sequela grave ou incapacitante ao paciente. Esse risco existe para muitos casos, às vezes o risco é maior, às vezes o risco é menor, mas não faz parte do planejamento cirúrgico. Vou retirar o seu tumor, mas você não vai andar. Vou retirar o seu tumor, mas você não vai enxergar. Esse tipo de situação acontecia no passado, mas hoje em dia é inadmissível. E hoje, com as técnicas microcirúrgicas e com a evolução da anestesia também, né, hoje a gente consegue operar um paciente, e o paciente, ao fim da cirurgia, vai para o quarto ou para a UTI já acordado, conversando, e muitas vezes vai para casa no dia seguinte. Tá? Então, isso é uma realidade, e isso, felizmente, é a nossa rotina aqui hoje. A gente consegue operar, devolver o paciente a uma situação de normalidade, e dar alta para o paciente muito precocemente, tá? Graças ao avanço dessas técnicas aí. Isso é muito importante, né? Porque o pessoal tem muito medo, né? E sabe, claro que é uma cirurgia delicada, mas a evolução foi incrível nessas últimas décadas, né? Existe muita segurança hoje, existe muita segurança, e graças aos exames de neuroimagem também, o planejamento pré-operatório é muito bem feito, tá? Então, dificilmente o neurocirurgião... Na verdade é o seguinte, a gente faz a cirurgia na noite anterior, na nossa cabeça, pensando em cima, olhando os exames do paciente que eu vou operar amanhã, eu faço a cirurgia na minha cabeça um dia antes, e no dia seguinte eu vou lá e executo o plano que eu já tracei. Então, normalmente não tem surpresas, embora riscos existam, e claro que às vezes a coisa não sai idealmente como a gente queria, mas não é a regra. Para tumores cerebrais, o habitual é você estar preparado para saber o que você vai encontrar e preparar o paciente e a família também. Sim. Ó. 2 perguntinhas aqui. Ó. Qual a porcentagem dos casos em que a ressecção é indicada? Não tem muito isso. Tem uma porcentagem aí, mais ou menos, dos casos? Não se fala em porcentagem. Idealmente, uma vez que você entrou para operar um tumor, você tenta tirá-lo todo, né? Mas nem sempre isso é possível. Tá? Então, repito o que eu falei, você nunca vai retirar um pedaço se em nome disso você vai acrescentar uma sequela grave e incapacitante ao paciente. Então, muitas vezes, de forma consciente, você deixa um resto tumoral em nome de preservar
que o paciente fique intacto, né? Que você não acrescente nenhum tipo de sequela nele. E aí você lida com esse resto tumoral de várias formas, tá? E depende se é um tumor benigno ou maligno, às vezes é só um acompanhamento, às vezes o paciente vai para um protocolo de radioquimioterapia no pós, né? Uhum. Mas idealmente, se a gente for falar para a possibilidade de cura e de prognóstico de longo prazo, o ideal é que você retire toda a lesão. Uhum. E aí você retirou essa lesão e esse tumor vem para mim aqui no laboratório, né? Sim. E aí entra a minha parte aqui, que é fazer o exame anatomopatológico dessas lesões, né? E Sim. dar o diagnóstico do tipo de tumor que foi ressecado, né? Exato. Então então eu recebo aqui e aí eu tenho a obrigação de poder dizer, olha, é um tumor de célula da glia, como você falou, né? Que são as células que dão sustentação ao sistema nervoso, se é um tumor de neurônio, se é um tumor de meninge, né? E dizer se aquele tumor tem características benignas, tem características malignas, né? Mas mesmo eu, com o microscópio, com toda isso daí, a gente depende muito de uma discussão clínico-patológica, né? A localização Sim. do tumor, o aspecto radiológico do tumor, né? O aspecto que você viu, essa discussão, essa interação entre o neurocirurgião e o patologista é essencial para a gente conseguir chegar num diagnóstico definitivo para esse paciente, né? Sim. Então, a gente trabalha juntos aí há 12 anos, né, Irineu? Sim, sim. E a gente tem conseguido trabalhar, fazer uns diagnósticos muito interessantes e conseguido dar uns diagnósticos bem corretos, bem Sim, dentro sim. do possível, né? Não, a gente consegue sim. Essa diferenciação é importantíssima, vai mudar nosso acompanhamento, vai mudar o tratamento do paciente, se ele vai receber um rádio ou quimioterapia, e muitas vezes muda a nossa abordagem no intraoperatório, né? Vale a pena mencionar aqui, várias vezes você entra para tumores que não estão muito claros pela ressonância, qual é o provável tipo celular. Então, no intraoperatório, a gente ali, operando com o paciente, com o cérebro aberto, a gente retira um pequeno pedaço do tumor, passa para você, você ali na hora mesmo olha no microscópio, já dá uma preliminar de uma impressão, e aí, dependendo da sua impressão, a gente pode ser mais agressivo ou menos agressivo na intenção de retirar aquele tumor. O exame intraoperatório de congelação, né? Às vezes que eu vou lá no centro cirúrgico junto com vocês e participo do diagnóstico intraoperatório, né? Sem dúvida, isso é uma isso parte guia que a a gente gente. faz. Uhum, legal. É muito E legal. outra coisa que eu acho que gostaria que você falasse para o pessoal é assim, né? Dourados, nós estamos bem, né? Tanto de estrutura hospitalar quanto de qualidade técnica, né? Para fazer um excelente atendimento para esses pacientes, né, Irineu? Felizmente, viu? Sim, a Uhum. gente tem, cara. Então, hoje a gente consegue fazer aqui o tratamento do ponto de vista neurocirúrgico, né? O diagnóstico, o anatomopatológico e o segmento nos casos de lesões malignas, o segmento com oncologia. Hoje a gente tem profissionais aqui, né, capacitados para fazer todas essas etapas aí. E a gente tem uma condição logística, estrutural muito boa hoje. Então você tem hospitais com centro cirúrgico com equipamentos semelhantes aos dos grandes e importantes serviços aí do Sul e do Sudeste, né, que é a referência da medicina no Brasil, né? Os hospitais de ponta aí de São Paulo, do Sul, né? A gente tem uma condição muito boa e só o único senão aí momentâneo, pelo menos, é em relação ao SUS. Momentaneamente, as cirurgias de tumores eletivas no SUS não estão acontecendo aqui pela falta de uma estruturação aí, mas a gente consegue aqui hoje não ter que mandar o paciente para fora, tá? A não ser que exista uma limitação administrativa de outra ordem, mas não técnico-logística. A gente tem aqui profissionais, a anestesia nossa evoluiu demais, a gente tem pós-operatório em UTI excelente, reabilitação com fisioterapia excelente, resultado rápido e preciso pela parte de vocês da patologia, né? Acompanhamento e início de tratamento adjuvante com oncologista imediato. Então, assim, Imagem hoje, também, né? imagem, via de regra,
Uhum. praticamente 100% dos casos de câncer, né, de tumores cerebrais, o paciente não precisa sair de Dourados. Isso é muito bom. Isso demonstra o quanto que a nossa medicina em Dourados evoluiu, né? O quanto Sem que dúvida. evoluiu, né? Não, sem dúvida. Hoje a gente faz É... coisa muito, como a gente fala em Uhum. medicina e em cirurgia, né, procedimentos elegantes, minimamente invasivos, né? Você É. consegue, como eu falei, operar o paciente com tumor cerebral num dia, na Uhum. tarde, se opera ele de manhã, de tarde ele está andando, conversando e comendo, e no dia seguinte ele vai para casa. Isso não é Legal. exceção, isso é frequente, felizmente. Isso realmente é muito importante. Demonstra como que Dourados hoje é um centro importante, né? Médico, É, né? Nós somos ficou realmente um centro sendo, médico importante, sem dúvida. né? Muito bom. Irineu, então assim, a gente sempre fala muito de prevenção, né? E não existe, né? Não existe alguma coisa em falar mesmo em prevenção de câncer cerebral, né? Eu É, acho que, infelizmente, nós não temos, né? Nenhum exame preventivo, nem nada, né? não, você não tem exame para detecção precoce, né? E você Uhum, não tem, porque às vezes pode ser a dúvida de alguém, né? Por exemplo, o tumor uhum. de pulmão está relacionado ao cigarro, alguns outros Isso. tipos estão relacionados com o uso de bebida alcoólica, com Uhum, sedentarismo, com algum tipo de dieta, mas os tumores do sistema nervoso central, os cânceres cerebrais, eles são esporádicos e espontâneos. Em alguns casos, eles estão relacionados com algumas síndromes raras, que isso é bastante raro, então não é de preocupação para a população geral, mas não tem um hábito, né? uhum, Ele pode acontecer em qualquer um. Eu uhum, disse que o meningioma é o tumor intracraniano mais comum e uhum, ele é mais comum em mulheres, mas é praticamente o único mais comum em mulheres, né? uhum, Porque se você pega uma lista enorme dos diferentes tipos de tumores cerebrais e praticamente todos eles são mais frequentes em homens. Então, assim, você tem fatores de risco conhecidos, né? A idade mais avançada, para meningiomas sexo feminino, para os outros tipos de tumores sexo masculino, mas tirando alguns casos específicos de tumores relacionados, por exemplo, com radiação, pessoas que durante a infância foram expostas a um nível elevado de radiação, que é algo bastante raro, você não tem como prevenir. Tá? O que eu posso uhum. fazer hoje para prevenir um câncer cerebral mês que vem ou ano que vem? Não tem muito o que fazer. E questão de antecedente familiar. Você ter familiares que tiveram câncer cerebral, incidência familiar alta, aumenta a preocupação das pessoas? Como é que é isso, Irineu? Eu acho que esse é um outro ponto importante. História familiar normalmente não é um fator de risco. Tá? Uhum, Você habitualmente não vê casos agrupados aí numa família, tirando, repito, algumas síndromes raras e específicas, mas que são bem raras e não vale a pena nem mencionar. Então, o meu pai uhum, morreu de um câncer cerebral. O meu risco é aumentado? Até onde a gente sabe, não. Embora os estudos avancem, e principalmente o conhecimento de biologia molecular, hoje está dando um salto no diagnóstico e na diferenciação dos tumores. Talvez para alguns tipos específicos essa informação mude no futuro, mas a gente hoje em dia não vê isso, um padrão de herança genética. Tá? Então eles são esporádicos. Em tese, a chance de eu vir a ter um é muito parecida com a chance de você vir a ter um, uhum, e não tem muito que a gente possa fazer para evitar, e não tem nada a ver com a história familiar de cada uma dessas pessoas. uhum. Tá? Ó, a Silmara aqui, minha esposa, né, médica aqui na cidade, mandou uma mensagem aqui falando assim, ó, neurocirurgia para os feras, parabéns aos colegas aí. Mandando um Obrigado. abraço para você aí. Obrigado, Silmar. Obrigado. Então a gente. Então é isso daí, né? Eu acho que a grande mensagem, né, já que não tem uma prevenção específica, a grande mensagem é a pessoa ficar alerta aos sintomas, né, Irineu? Quando Exato, é que ela tem que ir realmente a procurar um profissional, né? E se exato. preocupar, né? Então acho Não que vale a pena a negligenciar gente. sintomas, é isso. é, Acho que vale a pena a gente fazer um resuminho aí desses sintomas, né? Que acho que é o principal, né? Como eu disse, dor de cabeça, náusea e vômito persistente por dias Uhum, seguidos, tá?
principalmente uma dor de cabeça que é pior pela manhã. Isso é um sinal de alerta. Alterações visuais, você vai acabar procurando um oftalmologista e o oftalmologista vai diferenciar se aquilo é um problema dos olhos ou não. Alteração, perda da audição e zumbido, principalmente se for de um lado só. Porque quando o paciente perde a audição dos dois lados, tem zumbido dos dois lados, isso preocupa menos. Mas de um lado só preocupa mais. E qualquer dificuldade focal nos membros, nos braços ou nas pernas, dificuldade de movimentar, ou às vezes uma alteração de sensibilidade, uma dormência não explicada num membro ou de um lado do corpo, todo o lado direito ou todo o lado esquerdo, e principalmente, se isso evoluir, o sintoma que era pequeno e foi piorando, aí passou num médico, infelizmente acontece isso, de alguém dizer que é um AVC, não pede uma tomografia, dá o AS, dá um remédio para o paciente tomar em casa, manda ele fazer fisioterapia e não investiga com o exame de imagem. Quer dizer, se tiver uma alteração motora num membro, isso é um evento dramático, envolve uma perda muito grande da qualidade de vida e pode ser causado pela presença de um tumor. Então, se sentir um sintoma desse neurológico, tem que procurar um profissional, né, se possível um especialista, se não possível um clínico geral, mas alguém que vai fazer uma investigação, como eu disse, com no mínimo uma tomografia de crânio e se o paciente tiver acesso, idealmente uma ressonância, porque tem alguns tumores que até na tomografia podem passar despercebidos e a ressonância acaba diagnosticando. Legal. Ó, aqui tem um comentário com uma pergunta, né? Sobre a imunoterapia vem mostrando resultados no tratamento do câncer cerebral. A gente vê que a imunoterapia, né, que é uma técnica nova, tem mostrado grande sucesso em alguns outros tumores, né? Câncer de pulmão, né? E como é que está isso com relação ao câncer cerebral? Tem alguns protocolos ainda que estão sendo aplicados em nível de hospitais universitários, tá? Mas nada de uso amplo, nada que esteja à disposição da população em geral. Então, de repente, se você está tratando em algum serviço de referência, pode ser que apliquem para você algum protocolo ainda em fase experimental. Imagina-se que esse será o futuro também dos tumores do sistema nervoso central, mas ainda para uso regular comercial, isso não está disponível. Eu imagino que isso irá acontecer. É muito bom, porque você, em tese, melhora o tratamento, né? Aumenta as chances de cura ou de controle da doença. Por outro lado, tudo isso também encarece demais os tratamentos, então é um dilema que às vezes freia o avanço nesse sentido. Mas, por enquanto, praticamente só em nível experimental a parte de imunoterapia, não para a imensa maioria dos tumores. O que tem para a imensa maioria dos tumores é tumor sendo benigno, a cirurgia é o tratamento padrão. E o tumor sendo maligno, além da cirurgia, a complementação com diferentes protocolos de rádio e quimioterapia. Legal. E uma outra coisa que acho que vale a pena a gente comentar agora, já chegando no final da live, o cérebro é um local muito comum de metástase, né, de câncer de outros órgãos. Né? Sim, você tem um câncer de pulmão, um câncer de cólon, um câncer de intestino, um câncer de mama e vai lá e dá metástase para o cérebro. Né? Acho que vale a pena fazer um comentáriozinho sobre isso também, né? Melanoma, né? Isso, acho que aí você faltava citar principalmente melanoma, né? Então, pulmão, mama, intestino e melanoma, eles podem dar metástase para o sistema nervoso central. O quadro clínico não difere, né? Pode se apresentar como uma convulsão, pode apresentar-se como uma dificuldade de movimentar um lado do corpo, mas no exame de neuroimagem você acaba sendo sugestionado que aquilo... Opa. Oi? Olá. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. O doutor Irineu já deve estar voltando aí, rapidinho. Então, estávamos falando um pouquinho aí sobre metástase cerebral, né? Metástase para o cérebro, né? Metástase é quando um tumor gera um filhote, né? Quer dizer, aquele tumor maligno lá no intestino, ou aquele tumor maligno lá na mama, ele entra dentro da corrente sanguínea, sai nadando aquela célula tumoral por dentro da corrente e chega lá em outra parte do organismo e faz um filhote. No caso, nós estamos falando do cérebro. Como o cérebro é um órgão extremamente irrigado, quer dizer, passa muito sangue pelo cérebro, um local que acaba dando metástase acaba indo, né, as células de outros tumores acabam indo para o cérebro. Né?
Então, vamos ver se o doutor Irineu consegue voltar aqui. Deve ter dado um pequeno probleminha aí. Bom, então vamos conversando um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que para a gente fazer um encerramento aí, né, nós temos que pensar primeiro que o câncer de cérebro, ele não dá sintoma no início, né, mas quando dá sintoma, você tem que se preocupar e procurar o médico, procurar um neurologista, procurar um neurocirurgião, e os principais sintomas são aqueles que a gente discutiu, que é o quê? Dor de cabeça prolongada, dor de cabeça muito forte associada a vômitos, alguma perda de movimentação, alguma perda de força no braço, numa perna, essas alterações que realmente você tem que se preocupar, né? Então, eu acho que esse foi o objetivo da nossa live de hoje. Quero agradecer demais a presença de todo mundo aqui. Tem uma pergunta aqui. Por acaso o uso constante de analgésico teria uma relação com tumor cerebral? Olha, até onde eu sei, não. Tá? Os analgésicos normalmente não têm essa relação. Vamos ver se o doutor Irineu volta aqui. Perdão, Oi? voltei. Então tá Tive um aí. problema Beleza. técnico. Tranquilo, eu estava comentando algumas coisas, Perdão, estava no pessoal. fim. Mas Tranquilo. então, eu estava dizendo das metástases, só para E, complementar, né? Os sintomas não são diferentes de outros, tá? Além do uhum, exame de imagem que sugere metástase, você vai ter, né, nos pacientes a história de um tumor num outro órgão ou sistema. Né? claro. Só uma última pergunta aqui, então, que a Silvia Maeda mandou aqui. Por acaso, o uso constante de analgésico teria alguma relação com tumor no cérebro? Não com desenvolvimento, não. Uhum, O que pode acontecer é que o uso constante de analgésico faz que a dor se torne refratária, né? Quer dizer, deixe de melhorar, mas não que isso vá desenvolver o tumor, ou para quem já tem um tumor, isso vai agravar o tumor. uhum. Bom, então, ó, nós já estamos chegando no finalzinho da nossa live, né? Quero agradecer demais aí a presença de todos, né? Dizer que a nossa live vai ficar gravada aí no nosso, tanto no IGTV quanto no nosso canal do YouTube, né? No canal do Artemis Laboratório. Então, quem chegou no final, quem não assistiu inteira, ou quem conhece alguém que queria ter assistido e não pôde, avise, pode ir lá no nosso canal, ou lá no IGTV e assistir essa nossa live na íntegra que vai estar lá, tá? Na semana que vem, nós vamos ter uma live um pouco bem mais light do que essa, né? Na semana que vem, nós temos uma data comemorativa, que é a data da doação do leite humano, né? Para banco de leite, nós vamos falar sobre aleitamento materno, a importância do aleitamento materno. Nós vamos estar com a presença aqui da Simone Espinosa, que é uma fonoaudióloga, mas que ela trabalha muito com aleitamento materno aqui na cidade, tem uma experiência interessantíssima nesse assunto, né? Então, nós vamos ter um tema bem mais light, que é um tema de saúde, não um tema de doença, né? Aqui na Exato. nossa live semana que vem. Então, conto com a presença de vocês e na divulgação também. Então, Irineu, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, que engrandeceu muito a nossa discussão. Agradecer aí a nossa parceria já de muitos anos aqui nesse trabalho que a gente tem, né? E queria que você agradecesse aí, quiser falar um pouco aí do serviço de vocês, né? Um pouquinho aí do trabalho que vocês fazem, de onde vocês estão lá. Agradecer aqui, ó, quem acabou de entrar aqui foi o Danilo, ó, Danilo, nosso Eu colega vi, eu vi. neurocirurgião. Então, Irineu, por favor, faça aí o seu finalmente aí. Então, eu queria agradecer você, Fábio, valeu a pena, acho que é legal, um bate-papo bem tranquilo, apesar do tema, né, que é pesado, como você falou, né, mas é algo que eu gosto, que me motiva, então eu acho, como eu disse no começo, bastante interessante falar disso. Tem seu valor falar isso para o público geral. Depois, se alguém tem alguma pergunta aí mais importante e quiser mandar essa pergunta para mim, eu tento responder também. Aqui em Dourados, então, praticamente a gente dá cobertura na especialidade de neurocirurgia, praticamente todos os hospitais aqui, né?
gente tem um grupo, né? Você citou o Danilo, acabou de entrar aqui. Somos em 4, uma equipe de 4 neurocirurgiões. A gente consegue operar, como a gente falou aqui, por várias técnicas minimamente invasivas. A gente não fica devendo para outros lugares, outros serviços. Se alguém precisar, tiver dúvida, pode nos procurar. A gente tem o nosso consultório, que é a nossa equipe, a Neuroclean, né? A gente tem um consultório ali na João Rosa Góes, entre o Hospital do Coração e o Hospital Santa Rita, facinho ali. E se alguém que tiver alguma dúvida, quiser tirar por aqui, beleza. E se alguém quiser e achar que precisa um dia marcar uma consulta, realmente o difícil desse tipo de tumor é a detecção precoce, né? E se você consegue detectar precocemente, é mais fácil tratar um tumor pequeno do que um tumor grande, isso via de regra. Então a suspeição tem que ser alta, né? Tem que ser elevada. Não esperar os quadros piorarem, ficarem dramáticos só para daí procurar um profissional, que o tratamento sempre é mais difícil. Ok, então. Muito obrigado, Irineu. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado Valeu. a todos que estão aí Foi um assistindo a prazer. nossa live. Tá? E semana que vem conto com a presença de vocês para a gente falar um pouquinho sobre aleitamento materno. Tá? Então, Irineu, muito obrigado. Boa noite a todos e Valeu. até semana que vem. Um abraço. Boa noite. Valeu, Fábio. Um abraço.